Paz, igreja, boa noite, podeis assentar. Vocês estão bem? Povo bonito, né? Igreja cheia, glória a Deus. Irmãos, enquanto eu estava ali orando um pouco antes de eu subir para ministrar aqui, saltou um versículo muito forte no meu coração e não precisa você abrir ainda. O versículo que foi citado pelo nosso pastor durante essa semana nas orações, que está lá em Neemias 6,3. A palavra diz, ele vai dizer nesse texto, quando pessoas o procuram e solicitam a presença dele no lugar qual não era o lugar que Deus tinha o comissionado para estar. E saltou no meu coração ali muito forte a resposta precisa e firme que Neemias deu àquele povo. Ele responde dizendo o seguinte: eu estou numa grande obra e não posso parar. Irmãos, isso saltou no meu coração de uma maneira tremenda, porque é isso que Deus tem pensado ao nosso respeito. É isso que Deus tem pensado a respeito da Dunamis e Biapaba. E nós temos que ter isso firme no nosso coração. Porque, meus irmãos, acho que você concorda comigo, quando nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer coisa pode nos tirar do caminho. Se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei a direção a qual Deus quer para a minha vida, qualquer convite externo que pareça bom aos meus olhos pode me tirar do caminho. Qualquer distração, qualquer problema pode me tirar do caminho. E nós devemos entender, irmãos, e eu gosto muito de falar sobre isso, o pastor até falou durante as orações, que tem temas que ele gosta de falar, que Deus derramou na vida dele de uma maneira mais poderosa, de uma maneira que ele se move melhor, assim também na minha vida. E eu gosto muito de falar sobre chamado, sobre propósito. Mas mais do que entendermos, irmãos, nosso chamado e propósito como indivíduos no corpo de Cristo, é necessário também que nós entendamos o nosso propósito como igreja, amém? Irmãos, nós estamos vivendo tempos gloriosos de aumento. Se nós pararmos para analisar, esse culto aqui já poderia ser dividido em dois, né? As cadeiras estão quase todas cheias. E é preciso que nós entendamos, irmãos, o que Deus pensa para nós como igreja. Quando eu disse que me chama a atenção esse texto de Neemias, a resposta dele me ensina algo muito precioso. O foco dele naquilo para qual Deus o tinha chamado. Ele confrontou aquelas pessoas dizendo: não, Deus me chamou para restituir essa cidade. Deus me chamou para organizar algo que está destruído. E eu não posso perder o meu tempo com coisas que são secundárias. Diga comigo, irmãos, essa noite: eu não posso perder o meu tempo com coisas secundárias. Isso é uma verdade, irmãos, muito preciosa que Deus traz para nós. Porque nós sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, a qual o mundo parece que luta para distrair o povo. Irmãos, nós não acordamos sem ter oferecidos para nós produtos para comprar, qual nós não precisamos, oferecendo a nós para assistirmos coisas que a gente nem sequer importa. Nós acompanhamos a vida de pessoas que nem nos conhecem com afinco, né? Nós estudamos histórias de pessoas que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida. Porque o mundo é assim, irmãos, ele busca nos distrair. Mas como Neemias, nós devemos entender que nós fomos chamados para um propósito, para uma grande obra. Nós não podemos nos distrair. Diga: eu não posso me distrair. Outra coisa que eu entendo, irmãos, de maneira preciosa com esse texto de Neemias é a resistência dele. Ele continuou firme diante de críticas e da tentativa de paralisá-lo. E a gente sabe que durante a nossa caminhada, bom seria, se der para a irmã trazer um pouco d'água para mim, gentileza. Bom seria, irmão, se nós tivéssemos um caminho tranquilo, aplanado, a qual não se levantasse contra nós oposições ao serviço, se levantasse contra nós oposições à nossa fé, que se levantasse contra nós circunstâncias adversas. Irmãos, eu tive o prazer hoje e o privilégio de servir nos 3 cultos. E eu sei as pressões que eu passo para poder atender a igreja, para poder socorrer o povo de Deus naquilo que Ele conta comigo. Eu poderia chegar aqui te dando testemunho de que foi tudo muito fácil, mas não foi. Então, às vezes, nós esperamos nos mover num caminho plano, reto, em Verdes Campinas, mas a palavra de Deus diz que não. Diz que Ele vai aplanar as nossas veredas, mas para isso nós temos que andar. Se nós escolhermos andar, é certo que Deus vai tirar as pedras, vai nos ajudar, mas há também uma força a qual nós precisamos colocar para sermos fiéis. Outra coisa também que salta ao meu coração, quando nós vemos a resposta desse servo, é a constância, irmãos. A gente sabe que grandes obras, não importa o tamanho do projeto. Você imagina a planta linda de uma casa que fique só no papel? Vai ter proveito? Não. Você imagina a planta gloriosa de uma casa, uma obra que é começada de maneira extraordinária, que sobe-se ali, mas que não se conclui? Não vai ter proveito. E quando eu falo, irmãos, que a Dunamis é uma grande obra, e eu falo isso pelo Espírito,
Precisamos que nós entendamos que não vale a pena só você ter começado a edificar essa obra se você não estiver no final para acolher conosco. Amém? Irmãos, a constância é algo que Deus requer de nós, de uma maneira sobrenatural, e eu falo pelo Espírito. Nós estamos aqui caminhando com pessoas diuturnamente, nós vemos naturalmente pessoas que começaram e não terminaram essa boa obra. Eu oro para que cheguem comigo ao final, e eu vou chegar, e eu não falo isso com soberba ou orgulho. Eu aprendi isso, inclusive, com o pastor Band, né, o líder do Verbo da Vida. Ele falava uma palavra muito interessante. Ele falava: eu nunca vou me desviar. Aí as pessoas o questionavam, ele dizia: porque eu não quero. E no fundo, irmãos, nós colocamos a culpa das coisas darem errado no outro. Nós colocamos como Adão, né? Foi a mulher que tu me deste. Nós colocamos nas circunstâncias. Nós, como Pedro, nós falamos que foi as pressões e acabamos por negar Jesus. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha de servir ao Senhor ou não. Algo que me chamou a atenção essa semana e que eu parei para pensar: ora, se Deus, que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de dar a vida, de tirar a vida, aquele que pode mover montanhas, aquele que abriu mares, Ele sim poderia te forçar pela força do braço dele a fazer o que Ele queria. Mas o nosso Deus, Ele escolheu nos dar a opção de servi-lo ou não. E é nisso que consiste, irmãos, a loucura do Evangelho. É nós caminharmos fazendo o que foi nos proposto a fazer, independente das pressões, independente das circunstâncias. Então, quando eu falo, irmãos, isso pelo Espírito, de que nós estamos numa grande obra, irmãos, nós temos palavras maravilhosas como igreja, de aumento, de crescimento, de cidades a qual nós vamos alcançar, de pessoas a qual nós vamos tocar. Quando eu vejo Neemias, irmãos, não ligando para as distrações, ele se apegou somente no resultado que ele queria ver. Ele colocou a força dele porque ele queria ver concluída aquela obra. E ali eu até me emocionei um pouco quando eu estava cantando, porque Deus trouxe à minha lembrança, e eu não consigo contabilizar as pessoas a qual eu ministrei hoje. Eu não consigo saber quantas pessoas foram tocadas poderosas pelas palavras e pelos louvores. Mas o Espírito me trouxe a lembrança de que muitos foram alcançados pela diligência dessa igreja, pela diligência desse ministério, de pessoas que disseram sim ao ID e entenderam que apesar das circunstâncias, era isso que Deus tinha para a vida deles. Amém? Abra comigo em Jeremias 29, a partir do verso 11, um texto muito conhecido. E quando eu falo, irmãos, que Deus tem grandes pensamentos para essa igreja, eu falo isso pelo Espírito e não com soberba. Por quê? Porque esse é o pensamento que Deus tem para a comunidade de Dunamis. Pensamentos grandiosos, pensamentos de prosperidade. Jeremias 29, 11 vai dizer o seguinte: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos trouxeste até aqui em segurança. Te agradecemos, meu Deus, pelo ministério da palavra entrando em operação. Te agradecemos porque essa noite o Senhor nos tocará de uma maneira sobrenatural. Obrigado, Pai, porque a tua igreja entende que não é sobre mim, que não é sobre aquele que está levando a mensagem, mas sobre a mensagem, que é poderosa para mudar situações, que é poderosa para mudar circunstâncias, que é poderosa, meu Deus, para mudar vidas de pessoas. Pai, que é poderosa para trazer salvação. Eu declaro, meu Deus, sobre este povo, Senhor Jesus, uma terra fértil, corações abertos para ouvir a palavra, olhos, meu Deus, abertos para entender o que o Senhor quer falar. Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado de ministrar a tua palavra. Meu Deus, obrigado porque eu cheguei até aqui salvo. Obrigado porque tudo vai bem no meu lar. Obrigado porque o Senhor tem me cobrido, Pai, de saúde. O Senhor tem me ungido, Pai, com dons e talentos que serão usados, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, é importante, como eu falei, né? Para quem não sabe o caminho a qual vai trilhar, é muito fácil que coisas nos distraiam. E como eu li nesse texto, a Bíblia nos deixa claro que o próprio Deus tem pensamentos para cada um de nós. Diga, Deus tem pensamentos a respeito de cada um de nós. Isso, irmãos, é muito interessante porque não adianta eu pensar algo para a minha vida que esteja em desacordo com os planos de Deus. Não adianta eu esquadrinhar algo no meu coração que esteja em desacordo com os planos de Deus. Não adianta eu querer trilhar um caminho para a minha vida que esteja em desacordo com os planos de Deus. E é justamente a respeito disso que o Espírito quer tratar hoje conosco.
Será que os nossos pensamentos e os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus para a nossa vida? Eu poderia, irmãos, estar aqui desejando me mover em algo, almejando cidades, almejando posições, a qual Deus não tinha esse plano para mim. E é certo que eu seria mal sucedido. Abra comigo, irmãos, para nós entrarmos na palavra, em Juízes 6:11. E aqui nós vamos tratar de coisas, irmãos, que vai nos colocar no plumo da palavra, que vai nos dizer se nós estamos tendo ao nosso respeito pensamentos assertivos ou não. Porque a vontade do Senhor, irmãos, nós sabemos que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. É importante eu colocar um pano de fundo para você, irmãos. O povo de Deus, durante essa época, na época dos juízes, especificamente no tempo de Gideão, estava sendo muito maltratado pelos midianitas. Eles estavam vivendo uma perseguição muito grande, estavam sofrendo, sendo castigados. Inclusive, o fruto da colheita deles estava sendo roubado, estava sendo tirado por esse povo que oprimia o povo de Deus. Então, quando nós entendemos isso, a gente vê que Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu não sei se você sabe, mas lagar é o lugar onde se pisam as uvas para fazer o vinho. E aí, estudando a respeito desse texto, os comentaristas deixam claro que essa época era uma época que não se esperava colher uvas. Por isso que não se esperava, Gideão não esperava que os midianitas fossem até aquele lugar para poder ver se ele estava tendo uma colheita ou não, para roubar, para oprimir o povo de Deus. E aí ele continua dizendo, para o pôr a salvo dos midianitas. Então ele estava malhando escondido para que aquilo dali que era fruto do trabalho dele não fosse roubado. E ele continua dizendo o seguinte: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, é muito linda a palavra do Senhor, porque nós vemos o diagnóstico do mundo a respeito da vida de Gideão. Se eu fosse dar, em sinceridade de coração, eu dizia: é um medroso. Ora, tem um povo se levantando contra o povo de Deus. Ele está colhendo os frutos deles, ele escolhe fazer escondido, com medo do pessoal roubar. Na ótica do mundo, a gente ia dizer: não, é um medroso, é um covarde, né? Mas o que é que os pensamentos do Senhor diziam a respeito de Gideão? Homem valente. Quando eu digo, irmãos, que é preciso que nós entendamos os pensamentos de Deus ao nosso respeito, é porque é possível que nós estejamos nos vendo e nos colocando em posições que Deus não nos viu e não nos colocou. Gideão estava agindo de maneira covarde, naturalmente, mas o Senhor o via como um homem valente que iria ser usado para libertar o povo dele. Então diga comigo, o diagnóstico do Senhor a respeito da minha vida é mais importante. Sabe uma coisa, irmãos, que nos tira dos propósitos do Senhor? É justamente esse complexo de inferioridade. Eu percebo naturalmente também no Espírito pessoas no meio do povo de Deus que se enxergam de uma maneira inferior ao que Deus enxerga. É só eu que percebo isso? Nós vemos pessoas, irmãos, escolher uma vida medíocre, onde as lutas se levantam contra elas e ela aceita como se aquilo dali fosse algo que Deus colocou, seja uma doença, seja uma enfermidade, seja na área de finanças. Mas, irmãos, o que é que Deus diz ao nosso respeito? Nós vemos pessoas falarem e se verem como pecadores e miseráveis, quando Deus diz que aquele que conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus escolhe pensar sobre nós justiça e nós escolhemos nos pensar como pecadores. Tem pessoas que se colocam como bastardos e não têm a ousadia de acessar o trono da graça, quando a Bíblia diz que nós somos filhos. Amém? Tem pessoas que se veem como doentes e oprimidas, quando Deus diz que nós já fomos curados. Então você concorda comigo que é possível que nós tenhamos esse complexo de inferioridade? Irmãos, isso é algo muito importante. Quando nós trazemos e paramos e trazemos a memória para entender o que Deus pensa ao nosso respeito, isso nos dá ousadia. Amém? Então respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor era conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do midianita.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, por que é que muitas vezes, irmãos, nós somos mal sucedidos na nossa caminhada? A pastora Maria falou sobre isso na oferta. Porque muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço para fazer as coisas. Naturalmente, irmãos, eu não tenho habilidade para estar aqui ministrando para você, mas pelo Espírito é possível. Naturalmente, há doenças que nós não temos a capacidade de curar, nem a medicina, mas através da imposição de mãos, na força do Senhor, é possível que nós venhamos a desfazer câncer, a esterilidade, problemas de pressão, hormonais, por causa da força do Senhor. Irmãos, é possível na força do meu braço eu trabalhar até me cansar e não conseguir honrar nem com meus compromissos. Mas pela força do Senhor é possível portas e janelas se abrirem e a abundância de bens chegarem à minha vida. Amém? Para a comunidade de Dunamis, na visão humana, é impossível uma igreja no interior do estado, numa cidade de 30 e poucos mil habitantes, fazer as maravilhas que nós estamos fazendo. Mas nós não caminhamos, irmãos, na força do nosso braço. Nós caminhamos na força do Senhor. E cada palavra dada a respeito dessa igreja se cumprirá. Basta que Deus ache homens fiéis, que assim como Gideão, passem a caminhar na força do Senhor. E olha só o que a palavra continua dizendo. Tornou-lhe o Senhor. E ele fala, né? E ele disse, não, no verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tal não está representado, irmãos, aqui um complexo de inferioridade. Deus o chamando de valente, Deus dando ordens para que ele seguisse, Deus dizendo que iria ser com ele na obra a qual ele tinha sido designado, e ele dizendo: meu Deus, mas eu sou o menor, eu sou tão pequenininho, como eu vou fazer para vencer esse povo opressor? Você já pensou isso, irmãos, a respeito da tua vida? Ou é só comigo? Irmãos, eu já subi aqui com esse pensamento de Gideão. Quando eu cheguei nessa igreja, eu recebia palavras proféticas que eu só sabia esquadrinhar na ótica humana de como elas iriam se cumprir. Porque na minha visão era impossível. E eu não tinha a revelação da palavra o suficiente para botar força e crer. Mas hoje eu entendo que é muito mais a respeito do que Deus diz sobre a minha vida do que o que eu digo sobre a minha vida. Amém? Deus só precisa encontrar em nós, irmãos, um coração fiel. Aí no 16 ele fala: tornou-lhe o Senhor, para confirmar a palavra que ele já tinha dito: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Em resumo, Deus diz o seguinte: vai ser fácil. Amém? Quando nós, irmãos, confiamos na força do nosso braço, além de nós sermos mal sucedidos, nós colocaremos muita força e o resultado não será proveitoso. Mas quando nós vamos na força do Senhor, a palavra nos diz que a luta que Gideão lutou era como se ele estivesse lutando contra um homem só. Você imagina a facilidade? Você lutar contra todo um exército opressor, a qual já havia subjugado o povo de Deus, e você vencer como se fosse um só homem. E eu posso testemunhar, irmãos, a respeito dessas coisas. E é lindo a obra de Deus, porque algo que você precisa aprender e tratar no seu coração é a respeito da misericórdia. Deus tem me tratado a respeito de algumas áreas e eu tenho procurado andar em misericórdia a respeito de muitas coisas. Eu sei que quando eu estava do lado daí, para mim era muito fácil criticar às vezes o cantor quando errava a letra, criticar o músico quando ele errava uma nota, mas quem serve sabe o tanto de música que tem para pegar, o tanto de música, o tanto de letra que tem para decorar. Às vezes a gente critica uma foto que a mídia tira, mas a gente não sabe o trabalho que dá para editar uma foto, a gente não sabe o trabalho que tem por trás. E eu hoje aprendi o que é andar em misericórdia com o pastor, né? Às vezes ele prega aqui os 3 cultos, ministra para nós, e às vezes nós achamos ali uma coisinha na palavra, vamos trocar umas que nem trocou em Tianguá hoje lá, criou uma palavra nota, e às vezes uma palavra, e às vezes o homem religioso fala: meu Deus, que despreparo, meu Deus, um homem tão culto falar uma coisa desse jeito. Mas irmãos, se você estiver do nosso lado, você vai entender o que é andar em misericórdia, amém? Então nós precisamos entender, irmãos, essas coisas, que parecem ser simples, mas quando nós entendemos que tudo que nós fazemos aqui é pela força do Senhor, que o Senhor está conosco, que nós somos bem-sucedidos, nós colheremos, irmãos, um fim proveitoso. Então diga comigo: complexo de inferioridade não é o que Deus pensa ao meu respeito. Outra coisa, irmãos, que não tem relação com o que Deus pensa sobre nós, são pensamentos superiores.
Eu tratei aqui que nós não podemos ter pensamentos inferiores ao nosso respeito, mas nós também não podemos ter pensamentos superiores ao que Deus pensa de nós. A pastora Maria falou aqui durante a ministração da oferta sobre soberba, sobre confiança na força do próprio braço. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, para que nós não nos tornemos orgulhosos. Porque quando nós somos novos na fé, quando nós somos bebês espirituais, a nossa humildade, irmãos, é tão linda. Tudo que Jesus te ama, a gente chora, se quebranta. Deus tem salvação para ti, a gente chora e se quebranta. Meu Deus, eu quero servir na tua casa. A pastora bota para limpar banheiro, vai com a alegria mais grande do mundo. Fica na portaria alegre. Independente da obra que te chegue para fazer, tu vai com a mesma força, com a mesma alegria. Mas vai passando o tempo, nós ficamos mais amadurecidos. Nós fazemos as superclasses, nosso nível de conhecimento das Escrituras aumenta. E é possível que nós comecemos a ficar soberbos. E não acolhemos mais e recebemos mais a palavra que é entregada a nós. Irmãos, isso é sério. Irmãos, quando nós entendemos que nada, a Bíblia diz que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Nós paramos para pensar e entendemos, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui, para começar, foi Deus quem nos deu a vida, a respiração e tudo mais, como a palavra nos diz. Então, se Deus não tivesse soprado fôlego de vida na minha vida, eu não teria nem acordado. Graças a Deus eu cheguei aqui porque Deus me deu a capacidade de andar. Eu consigo me deslocar porque Deus me deu um transporte. Eu só consigo pregar aqui porque Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de mim. Eu só consigo tocar um instrumento porque Deus, do meu nascimento, Deus me ungiu com talento na área musical. Eu só consigo pregar a palavra porque Deus me dá entendimento a respeito das Escrituras por uma obra sobrenatural que Ele tem na minha vida. E eu vou tomar uma posição orgulhosa diante de Deus e achar que é na força do meu braço? Irmãos, eu aprendi a andar em temor, porque se nós formos estudar as Escrituras, pessoas, como a pastora Maria falou sobre o rei Uzias, a Bíblia diz que o caminho dele começou muito bem, mas o final foi trágico. Muitas pessoas na Bíblia, inclusive, um texto que corrobora isso que eu vou falar, não precisa você abrir, o que é que a Bíblia diz sobre orgulho? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E Mateus 23 diz, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E o orgulho, se nós formos olhar o contexto, irmãos, lógico, ele fala, é um conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. É atribuir a si, exclusivamente, o mérito por algo que fez ou conquistou. É interessante quando nós vemos a definição dessa palavra, porque eu consigo identificar até mesmo em mim atitudes que caracterizam o orgulho. Então, quando Deus nos traz uma palavra como essa, irmãos, é para nós esquadrinharmos realmente. Se nós não estamos tendo pensamentos elevados demais ao nosso respeito. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, nós só fazemos as coisas, diga, eu só faço tudo o que eu faço pela misericórdia do Senhor. Quer ver um exemplo, irmãos, que a Bíblia nos dá? Abra comigo. Em 1 Samuel 9. Não, irmãos, desculpa. Vamos abrir em Isaías, depois a gente vai para 1 Samuel. Abra comigo em Isaías 14. Isaías 14, a partir do verso 12. Aleluia. A palavra de Deus nos diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao pensamento elevado a respeito dele. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo. Isso aqui é o juízo da parte de Deus. A respeito de quem esse texto fala, irmãos? Satanás. Nós entendemos que isso aqui fala de uma influência. E algo muito importante, irmãos, que eu aprendi a respeito das coisas espirituais, é que nada que nós fazemos é por acaso.
Tudo o que nós fazemos, irmãos, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no nosso trabalho, tem uma influência por trás. Nós só precisamos entender e esquadrinhar qual é aquela influência que está operando nas nossas ações. Amém? É possível que eu faça coisas influenciadas pelo Espírito Santo, mas também é possível que eu tome atitudes influenciadas por Satanás, o espírito do engano. É possível que eu tome atitudes no meu lar influenciado pelo Espírito Santo, mas é possível que eu também tome atitudes no meu lar influenciado por Satanás. Talvez aquela palavra que tu lança contra a tua esposa, contra o teu marido, que você viu que gerou ofensa, muito provavelmente aquilo dali não foi influenciado por Deus. Muitas vezes algo que você fala contra a sua liderança, ou que quando você não anda em misericórdia, muitas vezes tem um espírito de rebelião atuando por trás. Aí quando nós, irmãos, entendemos, olhando o exemplo de Satanás, porque, irmãos, eu não sei se você sabe, mas Satanás, ele não foi feito ruim. Ele escolheu se tornar ruim. Deus o fez de uma maneira maravilhosa. Se nós vermos esse texto, ele tinha uma autoridade no céu, ele era belo, ele era ungido, ele tinha dons e talentos, ele tinha responsabilidades na obra de Deus. Mas o que foi que ele disse diante do Senhor? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. Ele se via, irmãos, numa posição superior à de Deus que havia feito. Ele falava, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se nós pararmos, irmãos, quando eu falei, quando nós somos imaturos na fé, bebês espirituais, toda instrução que é dada a nós acatamos com afinco. Mas quando nós vamos ficando mais maduros, talvez o conselho do pastor Diego comece a ser rejeitado. Porque você se acha mais entendido em determinado assunto. Talvez o conselho do teu discipulador, quando ele estava no começo do teu discipulado, você ouvia, que coisa linda, maravilhosa. Mas no meio da caminhada para frente, tu já começa a resistir. Por quê? Porque tu já vai se achando tão habilidoso contra ele. Irmãos, não importa o tamanho da habilidade que você tenha, sempre haverá alguém mais habilidoso que você. Inclusive, haverá pessoas que foram ungidas para determinados papéis. Eu não fui chamado para todas as obras. Não adianta eu querer instruir pessoas que não foram dadas a mim. Eu sei que eu tenho as minhas ovelhas aqui, e delas que eu tenho que cuidar, mas por vezes, essa influência diabólica tenta para que eu coloque a mão em algo que Deus não me confiou. Eu estou pregando aqui a palavra num domingo à noite, mas eu sei que Deus comissionou essa plataforma para o pastor da igreja. Então as oportunidades que eu tenho eu aproveito. Mas eu não vou viver minha vida de modo que eu esteja aqui todo domingo, vivendo por isso. Porque senão é fácil, para que eu exalte meu coração, me eleve, porque às vezes a gente erra, a gente é falho, mas às vezes nós temos um feedback positivo a respeito das nossas mensagens. Mensagem poderosa de salvação, irmãos, parabéns. Se eu não estiver fincado em Deus, qual vai ser a atitude da minha carne? Tu já está bom para abrir uma igreja para ti, hein? Tu já tem a unção de pastor. Se tu for, eu vou contigo. Ainda tem os enviados de Satanás. A mesma coisa que aconteceu. A gente brinca, irmãos, mas as coisas começam assim. Então, quando essa resistência, esse pensamento elevado demais que nós fazemos ao nosso respeito, diga comigo, pensamento elevado ao nosso respeito não é o que Deus pensa para mim. E importante, irmãos, nós entendemos que assim como Deus trouxe juízo para Lúcifer, para Uzias, Deus também trará, irmãos, juízo. A Bíblia diz, o que o homem plantar, ele vai ceifar. E geralmente, e eu te digo isso debaixo do Espírito, Deus trata com uma seriedade muito grande as pessoas que tentaram se elevar acima dele, acima da palavra, acima de lideranças, acima de pessoas a qual Deus ungiu, acima de pais, acima de esposo. Amém? Então nós precisamos entender também essas verdades. Então nós já vimos, irmãos, que pensamentos inferiores ao nosso respeito não são os pensamentos de Deus. Pensamentos superiores ao nosso respeito não são os pensamentos de Deus. E como eu devo pensar, irmão Sandoval? E é importante, irmãos, eu falar uma coisa para vocês. A gente sabe que o orgulho é um pensamento elevado a respeito das nossas posições. A gente pensar que é feito pelo nosso braço. A soberba é algo que pode acontecer na nossa caminhada quando nós começamos a resistir às coisas que vêm sobre nós, a palavra, instruções. Mas, irmãos, algo que não pode se confundir com isso é a ousadia. Se nós pararmos para analisar a vida de Davi, olha o que é que Davi fala, não precisa você abrir. Em 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? A gente vê, irmãos, que ousadia
não se confunde com soberbo. A gente vê aqui Davi tomando uma posição forte contra o inimigo da casa de Deus, mas amparado no Senhor. Então, irmãos, nós devemos entender o que Deus pensa ao nosso respeito quando circunstâncias desfavoráveis se levantarem contra nós. Irmão, se eu for lutar contra uma enfermidade incurável na força do meu braço, eu vou ser mal sucedido. Mas se eu for como Davi, que doença é essa que vai se levantar contra a minha saúde quando Deus diz que eu sou curado? Como Davi, nós obteremos vitória. Você concorda comigo? Quando nós nos deparamos com situações desfavoráveis financeiramente, nós podemos querer vencer na força do nosso braço. Mas quando nós vamos, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Quem é esse devorador para tirar o sustento da minha família? Quem é esse devorador para tirar o sustento dos meus filhos? Por que eu vou ser bem sucedido? Porque é isso que Deus pensa ao meu respeito. Deus não me fez, irmãos, para viver em miséria. Deus não me fez para viver em enfermidade. Deus não te tirou do império das trevas para tu viver uma vida de pecado. Amém? Nós devemos entender, irmãos, que Deus pensa coisas diferentes para cada um de nós. E algo que eu quero tratar, já caminhando para o final, é a respeito das comparações. Uma palavra muito linda, irmãos, que eu ouvi naquela conferência profética. Que nós fomos, que foi uma palavra que saltou ao meu coração, que o profeta Herênio disse. E eu sei que aquilo ali Deus falou para mim. Ele disse o seguinte: o teu jeito de falar não é mal visto aos olhos do Senhor. E eu vinha, irmãos, não de um questionamento, mas esquadriando a respeito da minha vida ministerial. E até aqui na igreja nós vemos isso, pessoas muito diferentes, em áreas específicas. Nós vemos aqui pregadores como a Maria Clara, que ela nem respira, aleluia, que eu não sei como a mulher consegue falar tão rápido. A gente vê o pastor Diego se movendo de uma maneira diferente, a gente vê a Maria se movendo de uma maneira diferente. E eu, quando me movo no ministério da palavra, geralmente eu sou mais tranquilo, né? E aquilo dali, Satanás queria colocar na minha mente que eu estava me movendo de uma maneira que não estava sendo agradável aos olhos do Senhor, de uma maneira insatisfatória. Mas quando Deus lançou uma palavra ao meu respeito, eu entendi que Deus, irmãos, Ele é criativo. Se todos aqui fossem pastor Diego, não teria tanto aproveitamento. Se todos pregassem como a Maria Clara, não teria tanto aproveitamento. Se todos cantassem como Rubens, não teria tanto aproveitamento. Nós entendemos que Deus deu uma unção para cada um. E eu sei que o Espírito está tratando isso com você essa noite. Não precisa você esperar se mover tão bem quanto a Rose nas fotos para você começar a servir aqui. Ela tem um jeito dela de fazer, que Deus deu. Não adianta, irmão, você ficar se comparando. Olha o que é que Deus fala, irmãos. A palavra fala melhor do que eu. 1 Samuel 9:2, olha o que é que Deus diz. A palavra de Deus vai nos dizer, a gente sabe que um dos primeiros reis ungido naturalmente para o povo de Deus foi Saul. Olha o que é que Deus diz, irmãos, a respeito de Saul. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Olha o padrão do primeiro rei de Israel. O homem era bonito, alto, e a beleza dele sobressaía durante todo o povo. Foi escolhido por Deus? Foi. A gente sabe que Saul decaiu do caminho, irmãos, por rebeldia e desobediência, mas não era plano de Deus. Davi não foi um step para Saul. Deus já sabia que ia dar errado, por isso que já tinha escolhido Davi. Não. Saul decaiu da posição por escolha dele. Primeiro rei. Vamos ver o segundo. Olha o que é que Deus dizia a respeito de Davi. 1 Samuel 16, você passa um pouquinho para frente. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O reino dele tinha sido rejeitado. Deus diz o seguinte: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e te mostrarei que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Deixa eu pular por conta do tempo. Pronto. Verso 6.
Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor seu ungido. Colocando o pano de fundo, irmãos, o reino de Saul tinha sido rejeitado. Deus precisava levantar um novo rei. Ele deu uma instrução para o profeta que fosse ungir esse rei. Deu uma casa específica para que ele fosse. Chegando lá, ele tinha muitos filhos. O profeta, talvez pela influência do primeiro padrão de rei que ele tinha, esse homem alto e belo, ele olhou o primeiro filho e disse: com certeza é esse, porque ele viu o filho mais velho, né? Mas o Senhor disse ao profeta, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, outro dos filhos, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de cabelos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. É interessante, irmãos, nós vermos nessa história, e quando eu trato a respeito dessas comparações que nós fazemos uns com os outros, que nós vemos que há uma ótica de Deus que ela não tem a ver com os padrões mundanos. Talvez na tua ótica o padrão de pregador perfeito seja um. Talvez na tua ótica o padrão de cantor perfeito seja um. Talvez na tua ótica o padrão de pastor perfeito seja um. Mas nós entendemos, irmãos, que os pensamentos de Deus a respeito dos líderes da casa dele também não tem a ver com o que nós pensamos. Nós vemos aqui uma pessoa que foi escolhida primeiro com um padrão de um jeito e outro com um padrão de outro totalmente diferente. Então, irmãos, esse pensamento de comparação nos tira, irmãos, a respeito. Mais importa o que Deus pensa a respeito de nós do que até o que nós próprios pensamos. Muitas vezes, irmãos, eu vim fazer a obra com esse pensamento de inferioridade, mas Deus me via de uma maneira diferente. O próprio Jesus, irmãos, não atendia aos padrões humanos. Não precisa você abrir, mas Isaías 53:1-3 fala: quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse é o nosso rei ungido, Jesus. Olha a ótica que o mundo tinha dele. Para o mundo, Jesus não tinha um padrão de rei. E que rei maravilhoso Jesus se tornou, amém, irmãos? E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. A palavra nos diz também, lá nos evangelhos, que diz, quando descobriram a respeito de onde Jesus vinha, eles falavam: pode vir coisa boa de Nazaré? Então olha o pensamento do mundo, irmãos, a respeito do rei que Deus mandou para cuidar de nós, para dar a vida. Então nós do lado de cá também não podemos nos menosprezar, mas nós também não podemos desprezar a unção que Deus tem na vida do outro. Não é porque a pessoa não se move do jeito que nós achamos certo, que Deus não está com ele, amém? Já caminhando para o final, abra comigo, é importante que você abra. O Ministério de Música já pode ir subindo. Em Romanos 12:3. Nós aprendemos essa noite, irmãos, pelo Espírito, que nós não devemos ter pensamentos inferiores ao nosso respeito. Nós aprendemos que nós não devemos ter pensamentos superiores ao nosso respeito. Nós aprendemos também, irmãos, que comparação não é de Deus para nossas vidas. Mas como eu devo andar, irmão Sandoval, para que eu possa agradar o Senhor em todos os meus caminhos? Olha o que a palavra diz. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo o que, irmãos? A medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Nós aprendemos, irmãos, hoje em Tianguá pela manhã, que as intenções importam.
que nós precisamos esquadrinhar em todo o tempo a respeito de como está o nosso coração diante do Senhor. E todos nós aqui, irmãos, é necessário que nós façamos planos a respeito da nossa vida. Como você se vê dentro dessa comunidade de fé? Eu sei que há palavras grandiosas ao respeito dessa igreja, mas como você se vê nesse plano? Você se vê pregando? Você se vê ministrando? E eu não falei essas verdades para te amedrontar, para te fazer desistir ou querer paralisar o teu chamado, mas para que você se veja no plano do Senhor, irmãos. Deus tem um plano para cada um de nós, mas nós, como foi pregado hoje em Tianguá pelo pastor, ou aqui, não sei, são muitos cultos, nós vivemos numa geração que está mal acostumada com as coisas fáceis demais. Nós não queremos colocar nem o nosso joelho no chão para entender o que Deus pensa ao nosso respeito. E eu digo, irmãos, é possível nós sermos aprovados pelo nosso melhor amigo, nos planos que nós fazemos pela nossa vida. É possível nós sermos aprovados pelos nossos cônjuges, por nossos pais naturais, mas Deus rejeitar o que nós temos planejado e pensado ao nosso respeito. É possível que nós tomemos, irmãos, decisões firmes a respeito da nossa vida, onde nós estejamos sinceramente enganados, porque o pensamento de Deus ao nosso respeito é outro. Se nós observarmos a história de Jonas, Deus designou a ele uma grande obra, e ao contrário de Neemias, ele escolheu seguir na direção contrária do que Deus tinha levantado para a vida dele, porque ele julgava que aquele povo não era merecedor dos dons e talentos que ele tinha de pregar a palavra. E às vezes nós andamos assim. Eu sei que a igreja às vezes não vai corresponder do jeito que eu quero. Eu sei que por muitas vezes nós devemos colocar força para que a promessa se cumpra. E nós, como comunidade de fé, nós estamos vivendo esse período, porque, irmãos, nós recebemos palavras de aumento, e naturalmente a gente tendo que colocar força para que algumas coisas funcionem. Se nós formos esquadrinhar com a força, com a ótica humana, nós pensamos que está dando errado. Mas Deus tem nos dito todos os dias que tudo está dando certo, que Ele está conosco, que Ele está indo conosco, que nós somos bem-sucedidos, que só vai aumentar, que não vai diminuir. E quando nós vemos aqui todos os domingos pessoas diferentes, pessoas novas, sendo tocadas pela palavra da fé, desfrutando da unção que Deus depositou sobre nós, a gente entende que tudo valeu a pena. Amém? Fique de pé, irmãos, eu queria fazer uma oração com vocês. Aleluia. Diga comigo: Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor trouxeste à memória que o Senhor é um Deus que tem planos para mim. Pai, eu te agradeço, porque a minha caminhada, ela segue o que o Senhor pensa ao meu respeito. Pai, eu te agradeço, porque a partir de hoje, eu escolho viver em conformidade com os teus pensamentos ao meu respeito. Senhor Jesus, eu te apresento esse povo, Pai. Pai, eu te apresento a tua igreja, Pai. É a tua igreja, é o teu povo. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo de ensino, por esse tempo de aprendizado a respeito das verdades espirituais. Pai, nós entendemos que a boa palavra, Pai, é a que gera mudança, que a boa palavra é a que transforma os nossos corações. Paizinho, e se porventura, Paizinho, nós temos achado falhas nas nossas vidas, Pai, que o Senhor venha entrar com providência sobrenatural. Pai, se nós temos pensado, Senhor Jesus, ao nosso respeito, coisas inferiores ao que o Senhor pensa, Pai, nos dá ousadia para caminhar de acordo com o teu plano. Pai, se nós temos nos diminuído, Paizinho, na tua obra, que o Senhor venha, Senhor Jesus, a nos dar uma ousadia sobrenatural. Pai, se porventura nós estamos caminhando, confiando na força do nosso braço, que o Senhor venha nos fazer entender, Pai, que é o Senhor que tem nos dado vitória dia e noite. Pai, eu te peço também, Senhor, se nós estamos tendo, Pai, durante a nossa caminhada, um pensamento elevado ao nosso respeito, de que é a nossa habilidade natural que tem nos dado vitória, de que é o nosso conhecimento técnico, Senhor, que tem nos dado vitória, se é as coisas que nós aprendemos naturalmente que tem nos dado vitória, Pai, arranca, Senhor Jesus, da raiz esse pensamento diabólico. Meu Deus, eu desfaço agora, pela autoridade do teu nome, todo o pensamento diabólico, Senhor Jesus, de orgulho no meio do teu povo. Pai, nós não aceitamos na nossa igreja, Pai, ministros orgulhosos. Nós não aceitamos no nosso meio, Pai, ministros soberbos. Pai, nós não temos a capacidade, Pai, de esquadrinhar e pesar corações, mas o Senhor tem. Pai, incomoda as pessoas, Pai, a partir dessa noite. Fala com elas, Pai, no mais íntimo do coração. Alinha, Senhor Jesus, pensamentos, planos e propósitos.
Paizinho, faz assim com a minha vida. Se porventura, Pai, eu tenho te desagradado, que o Senhor venha, meu Deus, me fazer uma obra perfeita. Assim como o Senhor é o oleiro perfeito, que o Senhor venha me moldar, Pai, de acordo com a tua vontade. Senhor Jesus, e que cada um de nós aqui, Senhor Jesus, venhamos ter como nos instruir a tua palavra, pensamentos moderados, Pai, ao nosso respeito. Pai, se o Senhor tem chamado no ministério de música, nós seremos fiéis. Se o Senhor tem chamado na mídia, Pai, nós seremos fiéis. Se o Senhor tem pensamento na palavra, nós seremos fiéis. Se o Senhor tem pensamento, Pai, na evangelização, nós seremos fiéis. Pai, se o Senhor nos ungiu, Senhor Jesus, líderes de GC, nós seremos fiéis. Paizinho, nós queremos para nós o que o Senhor quer. Diga comigo, Pai, eu quero para mim o que o Senhor tem desejado para mim. Pai, eu quero viver o plano perfeito para a minha vida. Pai, eu não sou um membro morto, eu não sou um membro defeituoso, mas eu sou um galho que frutifica. Eu sou um galho que frutifica. Diga comigo, irmãos, eu sou um galho que frutifica. Irmãos, é no Senhor Jesus que nós frutificamos. Aleluia. E eu creio, irmãos, numa colheita sobrenatural para essa igreja, em nome de Jesus.